Olá, mamães, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a amamentação. É muito importante conhecer esse processo. É sim necessário estudar sobre a amamentação, porque apesar da sucção do bebê ser algo instintivo, a pega correta não é. Tem alguns desafios que pode ser desesperador para a mamãe que está ali no puerpério. Então, se você quiser saber de todos os detalhes, fique aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou contar para vocês. Mas antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, dá uma força, deixa um like, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas conheçam. O conhecimento ele é libertador e é essencial na maternidade. Deixe aqui nos comentários também como foi a sua experiência, se tem algo que você gostaria de acrescentar, e é isso, vamos conversar sobre a maternidade. Primeiramente, se você já está estudando sobre a amamentação, você já deve ter muito ouvido falar sobre a pega correta, se esse é seu primeiro vídeo, tudo bem também, mas a pega correta ele é essencial para evitar fissuras e maiores dor na amamentação. Primeiramente, vamos falar sobre a pega correta. Vamos fingir que esse balãozinho aqui é o seio materno. Então, ó, é interessante você pegar com a sua mão um seio invertido e pegar na região da auréola ali. Porque o bebê ele não pode sugar direto no bico, isso causa fissura, a gente pode causar uma dor assim insuportável e machucar muito o seu peito. Então, pega ali naquela região da areola. O bebê ele tem que abocanhar de baixo para cima, aonde o narizinho dele vai ficar livre, o queixo vai ficar encostado aqui no peito. Eu vou deixar uma imagem na tela para vocês para ilustrar melhor. O queixo encostado no peito e ele tem que abocanhar toda essa região ou o máximo possível da região ali da auréola, porque é nessa parte mais escurecida do peito materno em que ele vai fazer a sucção e que o leite vai sair. Não é no bico, é na auréola que ele vai fazer essa sucção. Outra dica também muito interessante é que o bebê precisa abrir bem a boca. Quando ele abre a boca um pouquinho, o risco de pegar no bico, ele é muito grande. Então é interessante que você passe o peito ali próximo à boca dele, que ele vai ter aquele instinto de abrir a boca. Então você passa o peito na boca, quando ele abrir aquele bocão, você faz o Czinho e coloca. Gente, isso daqui você vai ser ali no primeiro mês de vida, no segundo mês, depois você vai ver que o bebê ele vai pegar sozinho. Mas nesse primeiro mês é muito interessante fazer essa pega correta, porque também o bebezinho ele mal enxerga, ele precisa aprender também esse processo, e fazendo isso é essencial. Então, é muito bom se atentar à pega correta. Ah, mas eu tô tendo muita dificuldade com isso. É muito interessante pagar também uma consultora de amamentação para que ela te ajude nesse processo, gente, porque a amamentação, ela pode ser muito desafiadora. Ah, mas eu não tenho dinheiro, tudo bem também. É muito bom que você vá no banco de leite da sua cidade. Você pode ligar para eles ou ir lá diretamente, que o banco de leite tem pessoas instruídas para auxiliar nesse processo de pega também. Então, não, ai, não tenho como pagar um consultor de amamentação. Tem o banco de leite que é muito útil nesses casos. Mas tudo bem, eu fiz ali a pega correta, como que eu sei se realmente o meu bebê tá mamando? É o bebê, quando ele vai mamar, ele vai encher a boquinha, então as bochechas dele vão ficar cheinha, assim, e você vai ver também que ele vai estar tendo aquele processo de engolir. Se você estiver ouvindo muito estalo, se a boquinha dele estiver secando assim, você tira do peito, mas não vai tirar de uma vez, porque então ele vai puxar o seu mamilo e vai ser um problemão. É interessante você pegar o seu dedinho mindinho, colocar aqui na boquinha do bebê para soltar o ar, e aí você tira o seu peito e tenta de novo. Quantas vezes for necessário. Não adianta você ficar tentando ali com ele com o peito na boca, que a pega não vai sair correta. Então, tira o seu bebê do seio e tenta novamente até você ver todos esses sinais. Claro que vai ter aquele sonzinho ali da respiração no processo de engolir. Então, você vai observar se ele está engolindo, se as bochechas dele estão enchendo. Se sim, ó, tá tudo ok. E você vai fazendo esse processo, você vai ver que com o decorrer do tempo fica mais fácil. Eu falo para vocês que eu estudei muito sobre amamentação antes de ter o meu bebê, mas no momento ainda chegou a ser muito desafiador para mim. Na maternidade teve um consultor de amamentação que me ajudou, foi muito bom. E realmente quando você tá ali no puerpério, com todas aquelas emoções que são um tanto conflitantes, pode ser muito desafiador você lembrar de todos esses detalhes. Então é sempre bom consultar algum profissional da área. Como o meu bebê ele foi o primeiro filho e eu tive parto cesárea, o meu leite ele demorou ali cerca de 3 dias para descer.
E claro que o colostro ele é essencial e ele sustenta o bebê, porque o bebê no começo ele tem um estômago muito pequititinho, então mesmo sair um pouquinho de leite, um pouquinho do colostro, na verdade, aquilo é suficiente para sustentar o seu bebê. No caso, meu bebê ele chorava bastante, ele apresentava sinais de fome, então até o meu leite descer, eu complementei junto com fórmula também. Mas isso daí, ele tem um perigo gigantesco em de você usar a fórmula e a amamentação também ela ser prejudicada, como por exemplo, você dá a fórmula, o bebê fica saciado, então ele não vai procurar o peito. Então é sempre bom que você deixe o seu bebê mamar por livre demanda, mamar os dois peitos, porque é a sucção que vai mandar mensagem para o seu corpo de que você precisa produzir leite. Então, o seu bebê precisa sugar no seu peito, mesmo que você vá ofertar fórmula no início por alguma necessidade, por recomendação do seu médico. Eu deixava meu bebê mamar ali bastante, até eu ver um ponto em que parecia que o meu leite não tinha saciado ele, que ele continuava irritado, e aí eu ofertava a fórmula. Gente, cada maternidade é única. Nesse começo eu vi essa necessidade, pode ser que no seu caso que não. E também pode ser que no meu caso não precisasse eu ter incluído a fórmula junto. No momento eu fiz isso imaginando ser o melhor, mas é sempre bom conversar com o seu médico, um profissional da área, para que ele te ajude. Outra coisa também que meu bebê fazia muito e que isso me deixou muito desesperada é porque quando eu fui na pediatra, a pediatra falava, ó, deixa o bebê mamando 15 minutos cada peito, pronto, é suficiente. E não é bem assim. Inclusive, eu até troquei de pediatra. Vocês sabem que é muito importante a livre demanda para o bebê. O bebê precisa mamar o tempo que ele quiser. Ele entende o seu sinal de saciedade, então quando ele estiver cheio, ele vai soltar o seu peito. E o peito não é só para ele matar a fome, o peito é aconchego, o peito passa segurança para ele. Imagina só, um bebê que estava ali na proteção do útero, que estava todo confortável, ele vem para um mundo que é cheio de estímulos, cheio de coisas novas que ele não entende, ele não está enxergando nada, tá ouvindo um monte de voz, um monte de gente tocando ele e aquela confusão. Imagina como esse bebê está assustado. Então, o peito traz conforto e segurança para ele. Tem uma coisa que é chamada mamar sem interrupção e era o que o meu bebê fazia, que isso realmente me deixou muito cansada, mas foi passageiro, gente, passou rápido demais. Na época não parecia que ia passar, mas passou e valeu a pena todo esse meu sacrifício. O meu bebê, ele mamava ali horas seguidas, gente. Ele começava por volta das 6 horas da noite e até meia-noite, assim, mamando 5, 6 horas seguidas. Tinha vezes que ele começava ali um pouquinho mais tarde, umas 9 horas da noite. Ele ia até 3, 4 horas da manhã mamando sem parar. Imagina como isso pode ser desesperador. Você pode pensar, ai meu Deus, o meu peito não tá satisfazendo meu bebê, eu vou ofertar fórmula e por isso que ele tá mamando demais, porque o meu leite não tá sendo suficiente. Não é assim. O bebê tem essa necessidade de sucção muito intensa ali naquele primeiro mês, nos 3 primeiros meses também, mas não que ele vai ficar, ai, os 3 primeiros meses inteiros mamando assim sem parar. Isso é muito presente, mais comum acontecer no primeiro mês. Então não se desespere, isso é normal, o seu bebê ele precisa desse contato, dessa segurança. Se você não quer ofertar fórmula, tô falando para mamães que não querem ofertar fórmula, se você quer amamentar mesmo seu filho, esse é o desejo do seu coração, se acalme, o seu leite é suficiente e esse momento também vai passar. É sempre interessante ir certinho em todas as consultas, ver se o bebê está ganhando peso. Meu bebê estava ganhando peso super bem, então não é um problema com leite, realmente a necessidade do bebê de estar próximo à sua mãe. E sobre também as tão temidas fissuras e a dor ao amamentar. Gente, a fissura, ela não é algo normal, mas é algo que possa ser acontecido. A fissura, ela ocorre normalmente quando há a pega incorreta do bebê. Então, por isso que é muito bom você pesquisar bastante sobre a pega correta, ter um acompanhamento para isso, para que não ocorra fissura, porque isso dói demais e pode atrapalhar muito o processo de amamentação. Mas existe também um andor ao amamentar. Se a pega do bebê está correta e mesmo assim você está sentindo dor, era o que eu me questionava na época. Ah, mas dizia que amamentar não dói, mas só que existe algo sim que pode fazer com que mesmo a pega correta, a amamentação doa. Para mim, doeu bastante, mas não chegou ao ponto de fazer fissuras no meu peito,
Doeu bastante a ponto de eu agarrar um travesseiro enquanto ele mamava, mas tem um porém, eu vou explicar direitinho. Quando o bebê está mamando, o bico do peito ele pode crescer ali até 3, 4 vezes mais. Então, esse alongamento do bico materno pode sim causar dor, porque o nosso peito não era acostumado com esse alongamento, o nosso peito não era acostumado a ser sugado assim por tanto tempo. Então, esse processo de adaptação do seio materno na amamentação pode ser sim que doa. No meu caso ali, ele doía mais naqueles 30 primeiros segundos em que o bebê pegava no peito e tinha esse esticamento. Depois que ele já estava mamando, essa dor tendia a diminuir. Agora, se essa dor não passa, se tá doendo de verdade em todo o processo de amamentação, pode ter algum problema na pega. Repita o processo de novo, vá no banco de leite, contrate uma consultora de amamentação, não fique sofrendo mais do que já é sofrido amamentar. Mas tem casos, gente, que tem mamães que passam por esse processo lindamente, tranquilamente. Então, a amamentação no primeiro mês, principalmente, ela pode ser bem desafiadora. Você pode ter 1001 pensamentos, imaginar que não vai dar certo. Eu tinha muito medo de que não desse certo a amamentação, porque era o meu maior sonho amamentar. Mas outra coisa também que é muito importante falar, que atrapalha e muito no processo de amamentação, são os bicos artificiais. Quando eu ofertei fórmula para o meu bebê, o que eu fazia? Eu dava no copinho, eu não dava o bico da mamadeira. Porque quando ele mama no bico da mamadeira e mama no seu peito, o processo de sucção da mamadeira e do seu peito é diferente. Isso vai acontecer que cause confusão de bico e ele pode rejeitar o seu peito e preferir a mamadeira por até ser um processo mais simples. Então, ele pode não ter uma mamada efetiva, prejudicar a sua produção de leite. Aí você vai pensar: meu Deus, eu não estou tendo leite, então eu vou ofertar a fórmula 100%. Isso pode estar causando por causa da confusão de bico. Outra coisa também é o bico da chupeta. Gente, a amamentação em livre demanda, se você usa chupeta, não é amamentação em livre demanda. A amamentação em livre demanda é deixar o bebê mamar na hora que ele quiser. Ah, mas ele está fazendo o meu peito de chupeta. Não, ele não está fazendo o seu peito de chupeta. Na verdade, ele está fazendo a chupeta do seu peito. A chupeta não é algo natural. O peito sim é algo natural. Então, ele precisa disso. Ele mama porque ele precisa, para se sentir seguro, para se sentir próximo à mãe. Então, o bebê, ele faz isso por pura necessidade. E até essa amamentação não nutritiva, ela é importante para a sua produção de leite, porque quando ele mama ali, com o termo que as pessoas dizem de chupetar o peito, aquilo está ajudando ao seu peito produzir mais leite. Então, todo o processo é natural e é necessário. Enquanto mais bico artificial tiver ali, mais prejudicial pode ser a amamentação. Gente, o meu filho, ele mamava demais, como eu falava pra vocês, ele mamava sem interrupção, ele chorava muito. Tinha vezes que eu tava exausta demais, 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 demais mesmo. O pai dele tentava pegar ele, acalmar ele, andar com ele lá fora, tentar andar com ele, conversar com ele, mas ele não se acalmava, ele chorava muito. E o meu peito doendo, e toda aquele caldo do puerpério, do baby blues. E eu tentei ofertar chupeta pro meu filho. Eu não vou ser hipócrita e dizer que eu não tentei. Eu tentei ofertar chupeta com peso na consciência uma vez. Ele não pegou. Depois eu tentei, acredito, com as 2 ou 3 vezes, mas eu não fiquei insistindo muito. E eu dou graças a Deus atualmente que ele não pegou. Mas, enfim, eu não vou julgar ninguém que oferte chupeta para o seu filho por pura necessidade, porque realmente está muito exausta, não aguenta mais. Não é meu papel de julgar, até porque eu também tentei fazer isso, sabe? Mas para o processo de amamentação, pode causar confusão de bico. É muito importante que seu bebê não chupe bicos artificiais. Tem casos de bebê que não mamam sem interrupção, de bebês que dormem por mais tempo, que pode ser que a amamentação seja menos complicada e mesmo assim oferta a chupeta por achar bonitinho um bebê chupando chupeta. Gente, a chupeta ela só é bom para os pais. Para o bebê não tem nenhum benefício. Ela só é bom para os pais para ajudar ali, de certa forma, o bebê relaxar fora do seio materno. Mas para o bebê é só prejuízo. Então, se não há necessidade, não oferte chupeta ao seu filho. Eu sei que a gente vê diversos vídeos, diversas fotos de bebê com chupeta e essa indústria, ela é muito grande, mas não é necessário.
Atualmente, meu bebê ele tem 6 meses e eu dou graças a Deus que eu não deixo peito para ele. Tem vezes quando ele passa por falta de desenvolvimento que ele mama por mais tempo, isso me deixa cansada, mas também tem vezes que ele está mais tranquilo, que eu consigo dormir mais, e tem dias e dias. A maternidade é isso, é dias e dias. Tem dias que você tá exausta, que tá vontade de sair correndo, e tem dias que você agradece a Deus por todos os momentos bons que você está tendo com seu filho. Tem muitos casos que você ouve por aí, eu não tive produção de leite suficiente, por isso que eu ofertei fórmula. E o mercado da fórmula, ele é gigantesco. Ele é gigantesco, muito mesmo. E ocorre por muitas dessas interferências de bicos artificiais, por a mamãe se desesperar e achar que o leite não está sendo suficiente porque o bebê está chorando muito. Gente, recém-nascido, eles normalmente choram muito mesmo, porque ele não está entendendo nada. É tudo estranho para ele, é um mundo novo, ele nem sabe que nasceu, ele não consegue enxergar, então é normal eles chorarem muito. Para a mamãe não ter produção de leite suficiente é algo raro de acontecer, porque o processo de amamentação é natural, é do ser humano. Então, quando não há produção de leite suficiente, é por algum problema ali que deve ser investigado e é raríssimo de acontecer. Na maioria das vezes, a mamãe não tem produção de leite porque não há essa sucção do bebê, porque há interferência de bicos artificiais, porque há realmente o uso da fórmula para complementar, assim o bebê ele não mama pelo tempo necessário para ajudar nessa produção de leite. Então, é muito interessante a gente conhecer o processo da amamentação. Se você não quiser, eu incluo de novo essa frase, se você não quiser ofertar fórmula para o seu filho, conheça o processo da amamentação para não se desesperar no momento do puerpério, porque a maternidade, ela é difícil, ela não é instintiva, é preciso estudar, é preciso entender, porque o conhecimento ele é libertador. Quando você entende, você não cai em diversas falácias que tem por aí. E até a gente tem muitos pediatras que não são bons pediatras, que não se estudam, que não se atualizam, e há sempre novas atualizações sobre esse mundo infantil, sobre esse cuidado com bebês, com crianças. Inclusive, eu falei para vocês, eu troquei de pediatra. Hoje eu estou em uma pediatra maravilhosa, que ela é bem atualizada. E tem pediatras que não são, então estude também, mamãe, por conta própria. Mas eu não sou médico, eu não preciso estudar. Precisa sim, é muito bom e é libertador. Eu falo para vocês que eu me senti perdida no começo, quando eu tive o meu bebê. E olha que eu estudei muito, passei toda a gravidez estudando sobre diversos possíveis comportamentos que meu filho poderia ter e como lidar com eles. Algumas dicas não deram certo com meu filho, eu tive que adaptar sim, mas eu imagino se eu não conhecesse nada, eu teria enlouquecido. Eu puerpério e os cuidados com recém-nascido, gente, ele pode ser desafiador demais, demais. Eu não tô querendo assustar ninguém, tem casos que é muito tranquilo, cada mãe tem a sua experiência, cada bebê, ele é único. Mas na grande maioria dos casos, em relatos que a gente ouve por aí, o puerpério ele é muito desafiador e vem com esses desafios da amamentação também. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários o que foi que vocês acharam. Se vocês têm alguma dúvida, eu vou responder a todos. Eu agradeço muito por ter assistido esse vídeo até o final. Valeu, valeu. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.